Olá, este é mais um Andamentos. No próximo dia 13 de janeiro iniciam-se oficialmente as comemorações do Porto 2001, Capital Europeia da Cultura. Aliás, acontecimento a que vamos dar, obviamente, todo o destaque. Muitas áreas da cultura vão ser contempladas no próximo ano no Porto, mas para já, Manuela Melo, que é a coordenadora da programação cultural, vai dizer-nos que papel é que a música vai ocupar no próximo ano no Porto. Estamos junto à Concha Acústica do Palácio de Cristal, que era um dos locais onde, em meados do século passado, a burguesia portuense se deliciava com música do que havia de melhor na Europa. Não só aqui, mas nos teatros e nas próprias casas das pessoas vivia-se uma vida musical muito intensa. As companhias de ópera, as grandes orquestras internacionais, os bons intérpretes passavam obrigatoriamente pelo Porto. E aqui também havia melómanos, mas também compositores, intérpretes e maestros de grande qualidade que ajudavam a criar um clima favorável ao desenvolvimento e à sensibilização pela música. Esses bons tempos passaram, veio um longo período de desertificação da cidade nessa área também e só muito recentemente essa dinâmica se retomou graças a algumas instituições que não só modernizaram equipamentos, como começaram a fazer uma programação regular de concertos de alguma qualidade e também a orquestra e o ensino artístico ajudaram a criar um novo clima na cidade. 2001 vai ser a oportunidade para reestruturar tudo isso, para qualificar tudo isso e permitir uma relação diferente das pessoas com os músicos e com a música, ou melhor dizendo, com as músicas, porque no programa 2001 elas aparecem desde as mais populares às mais eruditas, mas sempre com qualidade. E aparecem também cruzadas com outras artes, como o teatro, como os marionetes, como o cinema, como os novos mídia, dando assim uma possibilidade enorme e uma oferta muito diversificada aos diferentes públicos desta cidade e que nos visitaram. Posso assegurar que em 2001 o programa musical será com certeza um dos mais interessantes da programação da Capital Europeia da Cultura. Ocupando a música um papel tão importante em 2001 no Porto, eu convidei Pedro Burmester, responsável pela programação musical do Porto 2001 e pelo projeto Casa da Música. Olá Pedro, em relação à Casa da Música já lá vamos. Primeiro, neste momento já existe uma preparação em termos musicais no Porto para o dia 13 de janeiro. Já, nós aliás em termos de programação musical já fomos fazendo alguns eventos este ano, até porque é impossível não juntar o projeto Casa da Música à programação musical porque estão ligados intimamente, quer dizer, muita da programação musical existe da maneira que existe ou que vai existir em 2001 porque vai aparecer em 2002 a Casa da Música. E, portanto, há uma série de eventos que já fomos realizando este ano, assim como a preparação de algumas estruturas que vão depois trabalhar na Casa da Música. Ou seja, o 2001 vai se tornando visível, não aparece só a 13 de janeiro, quando é realmente a abertura oficial. Em relação ao Porto 2001, qual foi a tua linha de concepção na programação e, obviamente, qual o teu objetivo? Pois, como eu referi antes, portanto, há, digamos, alguns pilares que serão fundamentais na Casa da Música, que são também pilares importantes da programação, como seja a Orquestra Nacional do Porto, que a partir de 1 de outubro deste ano faz o seu primeiro concerto com uma orquestra sinfónica, portanto, dimensão sinfónica. O aparecimento de um ensemble de música contemporânea, ligado futuramente à Orquestra de Jovens, outro pilar importante da Casa da Música. O Estúdio de Ópera, que apresentou este ano em julho a sua primeira produção de ópera com a apresentação do Amor Estoril de Sousa Carvalho, portanto, que vai continuar esse trabalho para o ano que vem. E outro pilar importante que terá se calhar menos visibilidade em termos de público, mas trabalha muito para que tenhamos mais público e que cheguemos a mais pessoas, que são aquele departamento dos projetos educativos. Portanto, vai trabalhar muito com as escolas, com públicos geralmente marginalizados do fenómeno musical. Depois, em termos gerais, eu diria que foi nossa preocupação trabalhar com o que já existe, portanto, fazer com o que já existe na cidade, no Porto. Exato, e na região. Aliás, nós não nos fechamos só à cidade. Achamos que isso seria um erro. Claro. E, portanto, trabalhar com o que já existe, com os festivais, com as entidades, com os grupos, com os músicos que já existem e que vêm fazendo um trabalho bastante interessante na região. Isso por um lado, preencher algumas lacunas que nós achamos que faltavam e pensar muito no pós-2001. Nós, obviamente que 2001 vai ser um ano especial, vão acontecer coisas que não aconteceriam se não houvesse uma Capital Europeia da Cultura, mas estamos a ter muito cuidado com o 2002, de maneira a que as coisas fiquem projetadas para o futuro. Que algumas das coisas fiquem para o futuro. Isso não só na área da música, como nas várias áreas é uma preocupação. Em termos dos teus convidados internacionais, o que é que tu quiseste mostrar? O que há de mais atual, o que há de mais, com mais tradição?
Nós apostamos muito, e até nas várias áreas musicais, na contemporaneidade e na ligação... Aliás, até se nota isso no programa. Exato. E na ligação do passado ao futuro, e daí também até o próprio slogan do Porto 2001, Pontos para o Futuro. E apostamos muito... É claro que há alguns nomes de referência, nomes que são incontornáveis na cena musical, nas várias áreas vamos ter esses nomes. No caso da clássica, por exemplo, desde o Mbuleza ao Maisky, ao Levine, portanto, são nomes que incontornáveis, mas foi mais, a nossa aposta foi mais no sentido de gente mais nova, se calhar menos conhecida, mas a meu ver com grande qualidade, tanto portugueses como estrangeiros, e mostrar a variedade e a grande variedade da música que se faz hoje em dia, seja com cruzamentos a outras áreas musicais, do clássico para o jazz, do jazz para o rock, do rock para a música popular. Há muitas... Portanto, uma das tuas preocupações foi não demarcar aquelas fronteiras que já são um bocado antigas e antiquadas, de música erudita por um lado, jazz por outro, música ligeira. Sim, tentamos. Agora, se bem que nós precisamos dar ao público, o público ter algumas referências, portanto, também se misturamos muito, as pessoas ficam sem perceber muito bem onde se enquadrar, não é? O que é o quê. Portanto, fazemos alguns desafios que são misturas. Eu daria como exemplo, por exemplo, a encomenda ao Pedro Brunhosa de uma obra para quarteto de cordas e guitarra elétrica. Daria, por exemplo, o incluir num festival dedicado à surgia não só o violoncelo clássico, mas também o violoncelo nas mãos de um músico de jazz. Diria o fazer uma produção de ópera não numa casa de espetáculos normais, mas num armazém. Portanto, ir à procura desses desafios é interessante, sem perder, quer dizer, eu acho que as fronteiras existem sempre por alguma razão, eu acho que temos que as desvanecer, mas temos que manter alguma coerência na maneira como apresentamos as coisas. Pedro, nós fomos ao Porto e perguntámos às pessoas o que é que elas pensavam do Porto 2001 para o futuro cultural da cidade. Vamos ver? Podíamos, através da Cultura 2001, Porto 2001, mostrarmos a nossa mesma cultura, tanto para os portugueses como para o estrangeiro, e é isso, acho que é um bom investimento. Acho que vai ser bom, mas não vai compensar as coisas mais que ainda existe aqui muito no Porto. Vai trazer uma projeção em termos tanto nacional como internacional para a cidade bastante boa. Esses eventos culturais é bom que se realizem também no Norte. Em termos futuros, penso que é promissor. É bom para o Porto, é bom para Portugal e é uma maneira que se arranjou, e muito bem, na Europa, de com uns troquezinhos para... arranjam-se as cidades. Vai ser uma boa possibilidade de dinamizar e mostrar um pouco a cidade do Porto. Que as pessoas possam ir aos eventos, possam comprovar e não apenas que fique no ar, mas que as pessoas saibam aproveitar essas oportunidades. E espero eu também poder-las aproveitar. Tudo é muito importante, agora é preciso uma conjugação de esforços para que as coisas aconteçam. Tudo que está em primeiros vai-se fazer e a cidade vai evoluir. Em termos de equipamentos, sim. Em termos de acontecimentos culturais, creio que não vai alterar em grande coisa. Acho que é um empreendimento interessante e que vai com certeza promover cada vez mais o desenvolvimento da cidade, e todos ficamos a lutar com isso, evidentemente, no aspecto cultural, civilizacional. Pedro, esperavas esta reação do público? Eu acho que há no Porto uma grande expectativa em relação a este evento, até porque é a primeira vez que à cidade é, digamos, entregue a responsabilidade de organização de um evento desta envergadura. Portanto, eu, aliás, devo-te esclarecer a ti, esclarecer as pessoas lá em casa, que assim, realmente não apareceu aqui ninguém a dizer mal do Porto 2001, porque ninguém das inúmeras pessoas que nós entrevistámos, ninguém disse mal. Aqui isto não está falseado. Não, pois, mas haverá certamente quem tenha críticas a fazer, até porque... Já lá vamos ao ponto quente da questão. O evento Porto 2001 mexe com a vida das pessoas, no sentido de toda a parte obras, de qualificação urbana obviamente traz problemas à circulação das pessoas, mas são inevitáveis. Quer dizer, para a cidade mudar em termos de espaço físico era necessário que estas intervenções... Mas estavas tu a dizer que as pessoas estão todas muito empenhadas e muito entusiasmadas. Realmente vocês têm feito uma boa divulgação? Achas que isso é realmente um ponto logo meio caminho andado para as pessoas? Isso é fundamental. Eu acho que a partir do momento onde Porto foi anunciado como capital europeia da cultura, nunca se falou no Porto tanto de cultura e nunca tantas pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a vida cultural na cidade e na região o fizeram umas com as outras, ou seja, havia muito, como há, de certa maneira, no
nosso espírito português, é-nos sempre difícil trabalhar em equipe. E aqui somos obrigados a trabalhar em equipe, estamos todos no mesmo barco. E, portanto, é muito interessante ver pessoas que sempre trabalharam, se calhar, lado a lado, de repente a terem que se sentar por causa de um projeto que envolve Porto 2001 e trabalharem em conjunto para esse mesmo projeto. Por tudo aquilo que tu já disseste, eu depreendo que o Porto 2001 serve basicamente para alicerçar as bases musicais e culturais do Porto para o futuro. Portanto, há coisas que vão ficar, que é o caso da orquestra, o caso de grupos que vocês apoiam e o caso Casa da Música e o ensemble Casa da Música. Eu penso que o caso Casa da Música é o mais polémico nisto tudo. Vocês, enfim, pessoas ligadas à Casa da Música, já assumiram publicamente que a Casa da Música não vai abrir em 2001. Queres, mais uma vez e publicamente, dizer qual é a vossa posição em relação à Casa de Música? Em relação à abertura, ela foi, no princípio, pensada como possível no final de 2001. Escolheu-se um projeto que é extremamente arrojado, extremamente aliciante, mas complicado. Portanto, preferimos, e complicado no sentido em que é preciso mais tempo para que ele fique bem feito. E, portanto, entre abrir no final de 2001, correndo alguns riscos que a obra não se fizesse como deve ser, e abrir mais tarde, preferimos optar por abrir mais tarde. E, portanto, assumimos isso sem problema nenhum. Esse será um edifício que ficará sempre ligado ao evento, e o abrir em dezembro, ou em março, ou em abril é secundário. No entanto, as pessoas também poderão dizer, mas quando decidiram fazer aquele projeto, não sabiam já que ia demorar muito tempo? Isto é uma pergunta que as pessoas Sabíamos que ia demorar mais do que os outros projetos que estavam a concurso. Mas ele era também tão mais interessante que os outros, que, equacionando as várias questões, acho que foi uma decisão acertada. Porto 2001 vai oficialmente começar no dia 13 de janeiro. É óbvio que, como eu aliás já disse no início deste programa, nós vamos estar muito atentos a todo este acontecimento no Porto em 2001, mas tu queres já, dentro daquilo que já está possível divulgar, dizer o que é que se vai passar no dia 13 de janeiro no Porto? No dia 13 vamos ter vários momentos na abertura. Vamos ter um primeiro momento no Coliseu do Porto, com a Orquestra Sinfónica, com a Orquestra Nacional do Porto. Portanto, mas com a sua formação sinfónica? Com a sua formação sinfónica. Vamos ter um ou dois solistas que não revelo ainda por não estarem a 100% confirmados, um está, o outro não. Vamos ter fogo de artifício dentro do Coliseu, com uma obra que se presta a isso, a Abertura 1812 de Tchaikovsky. Depois vamos sair do Coliseu, vamos para o Rio, fazer em cima do Rio e na zona da Ribeira um happening multimédia em cima do Rio, e depois vamos voltar à praça, vamos voltar à cidade para outro evento musical ligado mais à área do rock, que se vai passar na praça. Portanto, vão ser 3 momentos que nós queremos que juntem públicos diferentes e que ponham as pessoas também a circular pela cidade, porque a cidade é o palco do acontecimento e, portanto, mesmo com obras ainda a decorrer nessa altura na cidade, acho que mostrar, por um lado, os eventos culturais, por outro lado, a cidade, seria importante na abertura como simbólico do que é o projeto Porto 2001. Pedro, muito obrigada por teres deslocado de Lisboa para nos falar do Porto 2001. É óbvio que nos vamos encontrar muito mais vezes durante o próximo ano e, já sabe, Porto 2001 é um tema a que nós vamos dar o maior destaque, sobretudo no próximo ano.
Vamos continuar a falar de Porto 2001 com o nosso convidado permanente, Rui Vieira Neri. Rui, tanto daquilo que se sabe como daquilo que já foi dito hoje aqui no programa, pelo menos uma certeza temos. Vamos ter uma grande oferta no próximo ano no Porto em termos musicais. Sim, isso é um fator muito importante, porque, muito embora, como também já se disse, o Porto tenha tradições de grande cosmopolitismo musical no início deste século e finais do século passado, com Moreira de Sá e toda aquela geração heroica da vida musical do Porto da época, e depois tenha tido, mesmo já nos anos 40, 50, com o Círculo de Cultura Musical, acesso à vinda de alguns músicos de primeiro plano. O que é certo é que nas últimas décadas isso não tem acontecido. E, portanto, muito embora haja, digamos, uma elite melómana que pode viajar e que vai aos festivais e que vai aos sítios, a população do Porto e do Norte em geral não tem tido oferta musical, digamos, de nível internacional de uma forma sistemática. E o Porto 2001 vai ser uma ocasião muito boa de trazer o que de melhor se faz na Europa em música, em todos os ramos, da música antiga à música contemporânea. Isso vai ser muito estimulante, penso eu, quer para o público melómano, quer para os jovens músicos do Porto, que vão ter uma oportunidade de aferir diretamente o que estão a fazer e os próprios padrões estéticos e musicais da sua atividade. Voltando um bocadinho atrás e lembrando-nos da Europália, de Lisboa 94, da própria Expo 98, foram tudo acontecimentos que foram criticados um pouco pelo acontecimento que só se passou naquela altura e acabou, e houve um vazio após esse acontecimento. Eu penso que isso não vai acontecer com o Porto 2001. Não, e isso é uma das coisas mais interessantes que eu acho que há que assinalar na programação musical e, digamos, em toda a concepção do que deve ser o movimento musical no Porto 2001. Realmente nós temos um bocadinho este vício que lembram um pouco aquelas famílias camponesas que vivem muito humildemente e depois, de repente, casa uma filha e fazem 3 dias de boda, arruinam-se e depois voltam a viver muito humildemente até ao seu batismo do primeiro filho e por aí fora. Quer dizer, a festança, de maneira geral, é desproporcionada relativamente àquilo que é a existência regular e, portanto, tem acontecido que Lisboa 94, que é a Expo 98, têm dado uma espécie de overdose de acontecimentos musicais de primeiríssimo plano. E até overdose de dinheiro. Exatamente, e enfim, haveria que discutir não isso. Falar disso. Mas digamos, numa vida musical que não tem uma rotina de funcionamento regular à altura dessa espécie de investimento especial das grandes ocasiões. Justamente aquilo que me parece que é de salientar no Porto 2001 é que uma grande parte das iniciativas estão pensadas como iniciativas estruturantes, desde o alargamento da Orquestra do Porto à Orquestra Sinfónica, a criação do Estúdio de Ópera, a criação de um grupo de música contemporânea permanente, a criação de um quarteto de cordas residente, todo o projeto da Casa da Música com uma vertente de programação regular e de animação musical e de ações musicais para crianças. Portanto, há todo um conjunto de estruturas musicais que, em princípio, deverão ficar a funcionar e a garantir que, mesmo que sem, digamos, o brilho absoluto que o Porto 2001 naturalmente terá como acontecimento isolado, começará a haver, pela primeira vez desde há algumas décadas a esta parte, uma atividade musical erudita regular e intensa, de forma sistemática, no Porto. Mas esta projeção para o futuro, obviamente que custa dinheiro. Não te vou perguntar quem é que vai pagar, porque não estás em condições de dizer. O que eu te pergunto é o seguinte: achas que nós temos condições de financiar este investimento para o futuro que se está a fazer com o Porto 2001? Eu acho que temos de ter. Quer dizer, não se justifica, em termos de desenvolvimento cultural do país, a absoluta macrocefalia em que temos vivido até agora. E, por conseguinte, o mínimo que pode acontecer é termos pelo menos 2 grandes centros, digamos, de programação mais cosmopolita, Lisboa e Porto, e depois, em conjunção com isso, um circuito de itinerâncias e de rotação de programas por todo o país. Por conseguinte, o que é que eu acho? Acho que, no quadro do atual orçamento do Ministério da Cultura, dificilmente este projeto poderá manter-se passado o orçamento especial do Porto 2001. Ou seja, só se houver uma tomada de consciência do poder do Governo no seu conjunto sobre a necessidade também política, em termos de política de desenvolvimento cultural e desenvolvimento integrado,
Só se houver essa consciência coletiva do Governo no seu todo, de que é necessário recursos adicionais para este tipo de programas, é que eles serão viáveis. E estás otimista em relação a isso ou não? Eu espero que sim. Eu penso que a força da opinião pública do Porto e do Norte em geral serão aqui decisivos. Depois de terem, por assim dizer, tomado o gosto àquilo que é uma oferta cosmopolita, internacional, europeia, eu penso que, com certeza, que as pessoas do Porto e do Norte não vão deixar e vão expressar ao nível das instâncias políticas a necessidade que há que esta experiência não caia, não seja uma coisa esporádica. Portanto, penso que haverá uma espécie de onda de fundo da opinião pública que necessariamente convencerá os poderes estabelecidos a essa necessidade. Para isso contribuirá, obviamente, o sucesso do Porto 2001. Que eu penso que certamente que se irá verificar. Em qualquer caso, o que me parece importante é que se perceba que não é da rotina do Ministério da Cultura que esta expansão pode nascer. Ela terá sempre que acarretar novos investimentos no âmbito do desenvolvimento cultural. Obrigada, Rui. E foi assim o Andamentos de hoje, que foi inteiramente preenchido com um tema, Porto 2001. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa.